Alguém vai projetar para mim? Ok. Muito bem, nós vamos falar sobre o duplo etéreo. Alguém sabe o que é? É um corpo material. É muito interessante. E ele tem uma função que é exatamente dentro de tudo isso que nós acabamos de ouvir. Eu gostaria, e o outro, do Nadis, o perispírito, me perdoem, o corpo físico, ele precisa de proteção do externo para o interno. E o perispírito precisa de proteção do espírito para o perispírito, para o corpo físico. E vejam só, esta imagem aqui, eu não vou ler agora, tá? Eu só quero explicá-la. Esse daqui é exatamente como está o corpo energético para o espírito. E ele é material e é alimentado pelo sistema nervoso. Então, quando o sistema nervoso entra em desequilíbrio, todo o sistema nervoso, o que acontece? Imediatamente o corpo energético começa a trabalhar. E aí entra medicina, aí entra vigilância, autoconhecimento, aceitar a minha dificuldade orgânica ou emocional ou espiritual, para que, veja só, os impactos externos da vida externa, da vida material, quantos sustos a gente leva, não é? Com situações que nos envolvem, vem do exterior para mim. O corpo energético, ele é como um escudo. Ele é um verdadeiro escudo. Porém, com os impactos constantes pela nossa imprudência, pela nossa invigilância, ele começa a se ressentir. Assim como, e quando eu digo isso que acabei de dizer, eu quero dizer cuidar do corpo, ir ao médico, fazer exames preventivos, não é? Quer dizer, é se cuidar para que qualquer sintoma físico que chame a nossa atenção precisa do cuidado exatamente para que possa se reequilibrar. Mas tudo tem o quê? Se eu me choco com algo exterior, o meu interior, o meu eu em espírito, se ressente, se choca, se magoa, se irrita, não é? O que este corpo energético faz? Protege-nos para que não entremos num desmaio, protege-nos para que não precisemos ter uma crise nervosa, protege-nos do impacto das emoções mais dolorosas e mais fortes. Mas vícios, tanto comportamentais quanto de entendimento, de aceitação, de resignação e também de descuidos com os vícios materiais, vai criando situações de impactos muito fortes em todos esses nadis. E eles vão se afrouxando. Sabe o que acontece? Doenças crônicas, que obrigam a criatura, a pessoa, a se educar, porque não tem mais remédio. É aquelas doenças que atravessam o tempo e o espaço da existência. Porém, existem situações em que uma overdose, um comportamento completamente insano, pode provocar a loucura, porque ele não consegue mais controlar nada. E ele pode se romper.
Quando você entra num processo de loucura, você ser humano, não você, alguém daqui, espero que não, né? Entra num processo de loucura, é psiquiatra, é internação urgente. Quantos têm que ir para a camisa de força para serem levados aos nosocômios, nas clínicas especializadas? Eu trabalhei em hospital psiquiátrico em São Bernardo, que é a referência há muito tempo para esses casos, e é um hospital espírita. Gente, o que se via ali, se dizia, não existe, porque é muito louco. Louco para o nosso entendimento, mas para aquela criatura é a própria realidade. E ainda pode ocorrer o seguinte, esse corpo energético se romper. Rompeu, morte na certa. Não há o que fazer. Então vejam a importância de entendermos o que é o corpo energético, que pouca gente estuda. E é uma pena. Porém, nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais, criados pela bondade, pelo Criador, e que nós fomos simples ignorantes e estamos numa caminhada. E essa caminhada é tudo isso que já foi colocado, não é? E que vai por toda uma existência, pelas muitas existências que vamos encontrar. Então, o perispírito é onde estão, e ele deu a citação, todas as células, todos os órgãos. Certo? E como é que ele é formado? Lembram-se que uma célula junta com a outra formam o DNA de uma nova criatura, que vai se transformar em milhares, se não milhões, acho que são milhões de células, né? Então, vejam a importância da inteligência suprema, trazendo para a nossa proteção o quê? O modelo. E esse modelo é criado com a história da nossa existência. Porque nós não temos todos um passado que foi dito que estamos em evolução e fazemos muita besteira, quando não crimes, etc. Então, tudo isso está registrado na história celular, genética, no DNA da criatura em formação. Por quê? Porque é um espírito em provas e expiações que precisa aprender, que precisa compreender e reconstruir. E como é que ele vai reconstruir? Nós temos aqui o trabalho dos passes, mas nós temos que entender o seguinte: quem chega à casa espírita, ele tem dores morais. Por mais que ele seja assim, assado, quando ele vem muito bem é porque ele é inconsciente de si mesmo. Né? Ele não se conhece. Então, está na vida, está tudo bem, está tudo correndo naturalmente, ele está bem. Né? Agora, pergunta para ele, quem é ele? Eu sou fulano de tal, fiz tal curso, sou profissional nessa área, eu falo tudo da vida exterior. Eu não sei o que eu sinto, o que eu penso, como eu ajo e como eu reajo. Eu quebro louça na hora da raiva, depois eu justifico de 1000 formas. Mas as células que estão no perispírito já começam a agir. O nariz já levou o impacto todo, o corpo energético já levou todo o impacto daquela vibração, daquela emoção, daquela situação. Então, nós temos, assim, uma oportunidade bendita, que não tem nada com o tema, mas de amar a vida terrena. E respeitar, valorizar o nosso corpo. Aceitar se eu sou negro, baixo, verde, amarelo, se eu tenho olho não sei de que jeito, se o meu cabelo é de tal jeito, porque meu corpo é de tal jeito. Olha como eu ajo com ingratidão. A minha história evolutiva. Percebem? Eu não me aceito. Vocês já não ouviram essa expressão? Ou já não fizeram essa expressão? Então, a importância da gente ver que pensamento é vida. E nós temos que aprender a mostrar ao assistido que aqui vem que
eu, passista, sei dessas coisas. E não sou perfeito, tenho muitas fraquezas e falhas, mas eu tenho uma certa consciência e tudo isso que já foi colocado anteriormente tem um valor imenso no comportamento do trabalhador. E quando você vai agir nos movimentos do passe, mesmo que você não consiga localizar o órgão, não faz mal, sabe por quê? Você já se preparou, você está pronto para o trabalho. E esta ação de sei o que estou fazendo, sei por que estou aqui, sei que o facilitador, o coordenador do trabalho vai me direcionar, o plano espiritual que aqui está me induz pelo meu conhecimento, pelo meu esforço, pela minha transformação, pela minha consciência, a dar o melhor que eles vão levar para aquela criatura no órgão, no sistema, enfim, onde for necessário. Então, é importantíssimo nós termos ouvidos de ouvir. Nós temos que aprender que isso que nós estamos pouco a pouco aprendendo tem uma importância capital para bem servir. Porque às vezes a gente fica no intelecto. E nós não podemos ficar no intelecto. Eu quero dizer, ouvi lá no curso, e onde que fica mesmo? Me dispersei totalmente lá na Câmara de Passes, certo? Veja, se você tem dúvida, vai no quadro, antes da tarefa. Antes da tarefa. Para quê? Para que meu pensamento, minha vibração, meu fluido acompanhe o que o plano espiritual está trabalhando. Porque não sou eu só que dou o passe. Nós estamos em duplas, às vezes até mais. Né? Às vezes estamos em dupla encarnada, com duplas espirituais trabalhando conosco. Então, nós temos que aprender que não estamos sós. E entender que o perispírito nosso é um molde do nosso corpo. Então, quando nós ficamos doentes, o que está acontecendo comigo? É aquilo que foi dito. Minha célula está dizendo que tem alguma coisa errada. O autoconhecimento, eu me conhecer, vai me dizer onde eu estou falhando. O que está vendo comigo? Eu preciso trocar ideias com quem possa me sugerir alguma coisa. Muito bem. Então, aí nós vamos entender que é pelo esforço que fazemos para nos transformar que nós vamos curando as nossas células, corrigindo as nossas dificuldades. O perispírito é semimaterial também, tá? Ele não está lá no plano espiritual, ele está aqui, certo? Ele está aqui. Muito bem. Então, o que eu estou fazendo em mim? O que está acontecendo comigo? Ah, porque meu marido, meu filho, meu irmão, minha sogra... Não. Realmente isso é o externo. Mas interno, o que eu sinto, o que eu penso, como eu ajo, como eu reajo? Aí é que está o segredo para irmos curando nossos órgãos e auxiliando aquele que vem para o tratamento. A palestra que antecede o tratamento espiritual, os médicos espirituais já estão todos conscientes de que o que estão fazendo, já estão tratando da criatura. E nós não precisamos falar nada disso para o assistido. Estudar o caso no grupo, com o nosso coordenador, com o nosso dirigente, isso é importantíssimo, não é? Mas nós não podemos estudar fantasiando. Por isso nós precisamos estudar, para que nós não comecemos a viajar, não é? Agora, o espírito. Gente, nós temos o corpo mental. Não temos o corpo mental? O que é isso? Sou eu, não é? Onde a centelha divina, que é o espírito, realmente, está integrado a tudo isso que está sendo colocado.
Então, a importância de nós entendermos. Aliás, eu falei do perispírito, falei do corpo mental, vamos passando os slides aí. Por favor. Já, o próximo já é o centro de força, mas eu queria só pegar aqui. Volta, é. Só esse. Então, eu vou ler, peraí, vou ler o que está aqui. Isso. Olha, os nadis são canais que se apresentam na parte perispiritual, ainda no duplo etérico, sendo os correspondentes sutis do sistema nervoso periférico. Não podem ser vistos pela microscopia, nem demonstrados com os métodos convencionais de estudo da ciência atual, visto que são constituídos por matéria fluídica. Esses delgados ligamentos interligam o duplo etérico e as estruturas físico-celulares, funcionando como condutores de energia. E é isso que eu tentei explicar para vocês. Certo? Muito bem. O perispírito. Vocês já estudaram o perispírito, com certeza. Né? Acho que, será que precisa explicar como é composto o perispírito? Não. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que nós não somos matéria. Tudo isso que é uma coisa sublime, que é o corpo humano e os diversos corpos, é a bondade e sapiência de um Criador para que sua criatura possa aprender, possa, por sua própria experiência, despertar, fazer a sua trajetória de evolução. Lembrando, Jesus veio para o exemplo. Então, mais uma vez, procuremos nos conhecer. Vou reforçar o que os dois companheiros já falaram. Autoconhecimento dói. Dói, machuca, mas a gente apoia, reflete, analisa, ora, discute em grupo as nossas dificuldades, que são às vezes muito comuns no grupo todo, em cada um, e nós vamos aprendendo a nos sentir. Eu confesso a vocês que até uns 25 anos atrás, eu não sabia definir o que eu estava sentindo. Eu citava coisas lindas, que não eram verdadeiras, mas para mim eram verdades, na minha ignorância. Porque quando eu entrei no espiritismo na década de 60, reforma íntima era não ser criminoso. Era seguir o evangelho ao pé da letra, porque a gente não tinha ninguém para nos mostrar o que é verdadeiramente. Vejam, em 60 anos, nós estamos aqui podendo falar sobre o assunto, certo? Ah, mas você não desliza mais? Gente, é uma vergonha. Tem dia que eu falo, tá uma vergonha. Como é que você teve essa expressão? Como é que você teve essa vibração? Qual é o motivo para você se sentir assim? Coitadismo e etc. Ora, minha mente afetou, meu perispírito escureceu, meu corpo energético levou impacto, e eu falo, ai, coitado de mim. Certo? Então, acordar de mau humor, desliguem-se do plano espiritual com carinho, porque quero crer que um trabalhador, mesmo que ele dê as osciladas, normalmente ele está em aprendizado, em tarefa no plano espiritual. Certo? Ah, mas até eu encaixar todo o meu perispírito no meu corpo, como se o corpo fosse algo atroz, né? Eu preciso de 1 hora, 2 horas. Isso é na casa de todo mundo, isso acontece quando não com a gente mesmo, não é? Então, ore, não levanta correndo. Ore, pense, busque luz, se coloque em luz. Se coloque em luz, se embeba em luz. Eu digo bom dia para mim mesma. Oi, Crista, tudo bem? Caiu na risada sozinha. Mas eu faço isso. Por quê? Gente, a Cássia me conhece há muito tempo. Você já me viu brava, de mau humor? Eu posso estar melancólica, triste,
Mas eu nunca estou de mau humor. Meus filhos falam, você é uma chata. Mas é o que eu sou. Agora eu fui construindo. Eu trouxe algumas coisas de vidas anteriores, sem dúvida, mas eu fui da pá virada. Eu fui um moleque, não é? Eu fui um moleque mesmo. Até meus 13 anos, trepando em árvores, tendo meu barco, tendo meu cavalo. Eu tive liberdade completa e total. E tanto minha irmã quanto eu não traímos essa liberdade. E o que trouxe para nós duas? Trouxe para nós duas a certeza de que somos capazes, mas está virada, então vamos desvirá-la. Quanto tempo? 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos? É começar e trabalhar. E vamos para os centros de força.